Olá, tudo bem com vocês? Vamos conhecer as 5 maiores pandemias da história. Peste negra, o 1347 ou 1351. Causa: a peste negra foi causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida principalmente por pulgas infectadas em ratos. Propagação: originou-se na Ásia Central e espalhou-se para a Europa através das rotas comerciais. A pandemia foi propagada principalmente pela Rota da Seda. Mortalidade: estima-se que entre 75 e 200 milhões de pessoas tenham sido mortas durante a pandemia, reduzindo drasticamente a população da Europa e causando desequilíbrios sociais e econômicos. Sintomas: os sintomas incluíam febre alta, calafrios, náuseas, inchaço dos gânglios linfáticos e, em casos graves, manchas negras na pele devido a hemorragias internas. Gripe espanhola, de 1918 a 1919. Causa: a gripe espanhola foi causada pelo vírus influenza H1N1. Propagação: a pandemia começou durante a Primeira Guerra Mundial e espalhou-se rapidamente devido às condições de guerra e à mobilidade das tropas. O nome espanhola foi dado porque a Espanha, neutra na guerra, foi um dos primeiros países a relatar abertamente os casos. Mortalidade: entre 50 e 100 milhões de pessoas morreram, tornando-a uma das pandemias mais mortais da história. Sintomas: os sintomas eram semelhantes aos da gripe sazonal, mas em casos graves, a infecção levava a complicações pulmonares graves, pneumonia e morte. Pandemia de HIV/AIDS, início dos anos 1980 até o presente. Causa: o vírus da imunodeficiência humana, HIV, é o vírus que causa a síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. Propagação: a pandemia de HIV/AIDS teve origem na República Democrática do Congo na década de 1920 e se espalhou globalmente através do contato sexual desprotegido, transfusões de sangue contaminado, uso de agulhas compartilhadas e de mãe para filho durante a gravidez, parto ou amamentação. Mortalidade: desde o início da epidemia, mais de 75 milhões de pessoas foram infectadas com HIV e cerca de 32 milhões morreram de doenças relacionadas à AIDS. Sintomas: os sintomas variam dependendo do estágio da infecção, mas podem incluir febre, fadiga, perda de peso, infecções oportunistas e cânceres. Pandemia de gripe de 1957, gripe asiática. Causa: causada pelo vírus influenza H2N2, também conhecido como vírus da gripe asiática. Propagação: a pandemia teve início na China e se espalhou globalmente, afetando especialmente a Ásia, Europa e Américas. Mortalidade: estima-se que entre 1 milhão e 2 milhões de pessoas tenham morrido durante a pandemia. Sintomas: os sintomas eram semelhantes aos da gripe sazonal, incluindo febre, tosse, dor de garganta, dor muscular, fadiga e possíveis complicações pulmonares. Pandemia de gripe de 2009, gripe suína. Causa: causada pelo vírus influenza H1N1, uma combinação de vírus suínos, aviários e humanos. Propagação: a pandemia teve origem no México e se espalhou rapidamente pelo mundo, levando à declaração de uma pandemia global pela OMS em 2009. Mortalidade: entre 151.700 e 575.400 pessoas morreram no primeiro ano da pandemia. Sintomas: os sintomas eram semelhantes aos da gripe sazonal, incluindo febre, tosse, dor de garganta, dores musculares, fadiga e possíveis complicações pulmonares. Essas pandemias tiveram impactos profundos na sociedade e na história da saúde pública, destacando a importância da prevenção, vigilância e resposta rápida às doenças infecciosas. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal. Obrigado.